7 castelos abandonados mais misteriosos do mundo. Estes castelos foram uma vez edifícios fascinantes agora em ruínas. Ainda assim, essas estruturas estão desmoronando. Continua a ser um espetáculo para ser visto. Imagine a extravagância que, uma vez preenchidos os quartos destes belos castelos abandonados. Número 7. Castelo Noisy, Namur, Bélgica. Este palácio neogótico, também conhecido como Castelo Miranda, foi erguido em 1866 para a família Liedekerk-Belfort. Eles viveram aqui até a ascensão da Alemanha nazista e da Segunda Guerra Mundial. As forças alemãs ocuparam o castelo durante a Batalha do Bulge, como o combate ocorreu perto da Floresta das Ardenas. O edifício foi usado mais tarde como um orfanato e uma residência de férias para crianças doentes. Ele foi desabitado desde 1991 e atualmente está em um estado lamentável de abandono, com tetos em ruínas e marcas de queimadura de danos de fogo. Número 6. Castelo San Marzano, Reggello, Itália. Aventure-se apenas fora de Florença, para ver este grande palácio na colina. Construído em 1605 para Ximenes de Aragão, que foi remodelado no século XIX em uma revivalista estilo mourisco, cheio de cores deslumbrantes e padrões detalhados por Fernando Ximenes Panciatichi. Tem 365 quartos e foi um hotel de luxo no século passado, antes de cair em desuso. Segundo relatos, estão em curso esforços para restaurar o Castelo San Marzano à sua opulência originais. Número 5. Castelo Guivrich, Abergele, Nord-Vales. Os proprietários originais deste palácio do início do século XIX eram a família Bamford-Scat. Ele foi transmitida para a herdeira Winifred, condessa de Dundonald, patrono das artes e da música galesa. Seu marido, o 12º Conde de Dundonald, passou a maior parte de seu tempo em sua terra natal, a Escócia, deixando a condessa para entreter os convidados e gerenciar por conta própria. Videntes informou hoje alta atividade paranormal na entrada principal, com as observações de uma jovem mulher olhando pela janela. Alguns acreditam que a figura é o espírito de um servo, outros dizem que é a condessa si mesma. Número 4. Castelo Carnelli, Saint-Martin-du-Tertre, França. Cercado por uma vegetação luxuriante de carnel e floresta, este incrível castelo remonta a 1876, quando o Duque de Massa tivesse construído à semelhança do castelo de Maison Lafitte. Ele serviu como enfermeira na década de 1930, mas à medida que surgiam medicamentos modernos para o tratamento de doenças, o número de doentes diminuiu drasticamente. Em 1992, o castelo foi completamente fechada. Uma restauração está atualmente em curso, mas que não parecem parar de visitantes curiosos para encontrar o seu caminho para dentro. Número 3. Castelo Dundas, Roscoe, New York. Localizado nas montanhas de Catskill de Nova York, é o castelo de Craig Clair, ou Dundas Castle. Ralph Wurt Dundas começou a construção de habitação em 1915. A aparência exterior e conto de fadas gótico, escondida em telhas de luxo, porcelana, pisos de mármore, eletricidade e radiadores em muitos dos seus 36 quartos. Infelizmente, Dundas morreu em 1921 antes que a construção seja concluída. Um ano mais tarde, o cônjuge sobrevivo de Dundas prometeu transformá-lo em um sanatório, e sua filha perdeu a fortuna da família contra os guardas gananciosos do castelo. O espaço foi usado como um acampamento infantil e lar de idosos maçônica nos anos seguintes. Eles ainda possuem a propriedade. Número 2. Castelo Murontsevo, Sudogda, Rússia. A lenda fascinante Murontsevo Castelo remonta ao final do século XIX, quando um nobre russo testou as habilidades de um grande arquiteto. Vladimir Krapovitsky acabara de voltar da França, e estava enojado que um francês tinha declarado que a Rússia era um país menor.
Krápovitsky em seguida contratou o arquiteto Boipzov, da cidade de Moscou, para projetar uma grande propriedade. Boipzov construiu um palácio no estilo de um castelo medieval alemão, cheio de toques franceses, pinturas de cavalos, e uma lagoa. Infelizmente para Krápovitsky, a crescente inquietação da Revolução Russa, na virada do século, o obrigou a fugir e viver seus últimos dias na pobreza. O palácio foi usado como uma escola e um hospital nos anos seguintes. Atualmente ele está em ruínas. Número 1. Castelo de Bannerman, Cold Spring, Nova York. Francis Bannerman VI, um imigrante escocês e homem de negócios, comprou a ilha Pulipel no Rio Hudson em Nova York em novembro de 1900. A ilha tinha uma reputação sinistra. Os nativos americanos acreditavam que era mal e evitado a todo custo à noite. O escocês excêntrico foi para frente com sua compra, a concepção de um castelo medieval que impediu o ângulo direito. Uma enorme estrutura serviu como uma loja de excedentes militares. Os Bannermans possuíam 1 milhão de cartuchos de munição, depois de comprar grandes quantidades de armas militares na sequência da Guerra Civil e Espanhol-Americano. Em 1918, Bannerman morreu, e infelicidade caiu sobre o castelo logo em seguida. Em 1920, uma enorme explosão de munições foram destruídos parte do complexo. Em 1969, um incêndio destruiu o edifício mais. Em 2009, cerca de 30% da parede frontal do castelo entrou em colapso. Hoje, as ruínas do castelo de Bannerman estão oficialmente fora dos limites para o público, apesar de visitas guiadas estão disponíveis.